Em meio aos escombros espalhados pelas ruas de Berlim, um solitário tanque resistia, sendo o último bastião do poder blindado alemão. Enquanto os aliados se aproximavam, esta formidável máquina se destacava em meio ao caos. Hoje, muitos reconhecem que este é o último tanque Tiger de Hitler. Junte-se a nós nesta jornada épica pela história da Segunda Guerra Mundial. A situação em Berlim se deteriorou rapidamente em 23 de abril de 1945. Os exércitos soviéticos se aproximaram da cidade pelo sudeste e, em 24 de abril, alcançaram o anel ferroviário de Berlim. Os reforços para defender Hitler em seu bunker incluíam apenas um pequeno grupo de voluntários franceses da SS, liderados por Gustav Krukenberg. Em 25 de abril, Krukenberg se tornou o comandante do setor de defesa C, o setor mais pressionado. Em 26 de abril, as forças soviéticas atacaram o aeroporto de Tempelhof, enfrentando resistência da divisão Nordirland. Já em 27 de abril, a Força de Defesa de Berlim foi forçada a recuar para o centro da cidade, assumindo novas posições. A essa altura, a situação estava terrível para os alemães. Os últimos soldados de Hitler estavam à beira do colapso, tanto físico quanto emocional. Fatalmente, o avanço soviético se concentrou nos acessos principais, com combates intensos em locais-chave. Os contingentes estrangeiros da SS em Berlim lutavam ferozmente devido à motivação ideológica e também pela crença de que a captura significava morte certa nas mãos dos soviéticos. Durante esse período, alguns tanques Tiger II, que conseguiram sobreviver às batalhas em outros frontes, retornaram a Berlim para defender a capital. Um grupamento de cerca de 12 King Tigers, que haviam saído da Batalha de Shiloh Heights, avançaram pelas ruas devastadas de Berlim. Sua presença imponente causou medo e admiração nos corações daqueles que testemunharam sua chegada. O que antes havia sido um símbolo da resiliência alemã, agora era um campo de batalha, com seus marcos históricos obscurecidos pela fumaça e destruição. O 53º Batalhão de Tanques Pesados Panzer SS, endurecidos e determinados pelas batalhas, posicionou suas máquinas estrategicamente para impedir o avanço implacável das forças soviéticas. Os tanques pesados alemães se preparavam para o combate nas grandiosas avenidas, agora reduzidas a um caótico labirinto de escombros e ruínas. Os tanques Tigers se tornaram a última linha de defesa na luta desesperada por Berlim. A ofensiva soviética os pressionava implacavelmente, com sua infantaria avançando no meio da enorme quantidade de tiros e explosões. Embora em menor número, os Tigers haviam se tornado as vanguardas da resistência, com suas enormes torres, girando para enfrentar cada nova ameaça. Dos 6 a 9 Tigers restantes, alguns foram duramente castigados, mas permaneceram resolutos, conquistando seu lugar como símbolos indomáveis da resistência alemã. Enquanto os tanques recuavam para o coração de Berlim, a paisagem urbana se transformava em um campo de batalha. Antes cheias de civis, agora as ruas contavam com o barulho das esteiras dos tanques e com o rugido dos motores. Os tanques Tigers II, agora destinados à guerra urbana, exibiam sua adaptabilidade com sua armadura espessa, provando ser um escudo formidável contra combates a curta distância, em meio às ruínas e ao caos. O destino de Berlim estava na balança. A outrora poderosa cidade testemunhava agora uma luta desesperada, onde cada esquina e cada edifício tornavam-se um potencial campo de batalha. Esses tanques pertenciam à 11ª Divisão SS Panzer Nordirland, que os posicionou meticulosamente em pares. Um jogo estratégico se desenrolou dentro do setor divisionário, com cada tanque Tiger lutando de forma independente, posicionados para defender o setor do governo central alemão. O epicentro simbólico e estratégico do Terceiro Reich estava em ruínas. Já não havia mais a grandiosidade do distrito, onde antes o Reichstag e o Portão de Brandemburgo dominavam a paisagem. Os Tigers encontraram sua posição defensiva na chancelaria do Reich, que antes representava um símbolo de poder e autoridade. A batalha se alastrou neste setor e vários tanques soviéticos foram eliminados em movimentos calculados. Um grupo desses tanques poderosos assumiu sua posição perto da estação ferroviária de Potsdamer Bahnhof, situada no canto sudeste do setor governamental. A partir desse ponto, eles examinavam o perímetro urbano com seus enormes canhões.
Esse posicionamento estratégico visava interceptar quaisquer tanques soviéticos que tentassem romper as defesas e avançar em direção ao coração da cidade. Os tanques Tigers se tornaram a última linha de defesa ao redor do bunker de Hitler neste local. Cerca de 13 tanques inimigos estavam tentando se aproximar e logo encontrariam a destruição. Este lugar, em breve, testemunharia os capítulos finais da Segunda Guerra Mundial na Europa. 2 desses Panzers estavam estacionados de forma resoluta do lado de fora da estação de Potsdamer. Os Tigers ainda foram encarregados de uma ofensiva estratégica em uma tentativa de ir em direção à estação Anhalter no sudeste. Esta missão tinha um significado crucial, pois o resultado poderia influenciar o equilíbrio de poder nos últimos dias da batalha por Berlim. Liderando este ousado ataque estava o SS Hauptsturmführer Kerner, um combatente experiente cujas proezas no campo de batalha ficaram conhecidas. O King Tiger de Kerner era um símbolo de medo e admiração no campo de batalha, com o feito surpreendente de ter desmantelado mais de 100 tanques soviéticos desde o início da batalha por Berlim. À medida que as forças alemãs enfrentavam a enorme força invasora do Exército Vermelho, os King Tigers, sob o comando de Kerner, avançavam estrondosamente pelas ruas devastadas. A liderança e experiência de Kerner inspirava confiança sobre a tripulação. O King Tiger 314 e o King Tiger 100 encontraram-se envolvidos em uma implacável sede de destruição, enfrentando hordas de tanques soviéticos T-34 e o formidável IS-2. No entanto, as coisas começaram a ficar extremamente difíceis, já que a munição estava ficando criticamente baixa, além de as tripulações estarem exaustas, sem dormir e sem se alimentar direito durante a batalha. O King Tiger 100 se encontrava em uma situação terrível, despojado de sua munição e imóvel devido a uma mina terrestre. Ele havia gastado seus últimos cartuchos na luta desesperada para defender os restos da cidade em ruínas. Mesmo em seu estado vulnerável, o King Tiger 100 ainda assim inspirava medo nos inimigos, quando então, um pelotão de infantaria do Exército Vermelho se aproximou do tanque abandonado. Embora desprovido de movimento, a mera visão do tanque marcado pela batalha serviu como um obstáculo, obrigando o Exército Vermelho a se aproximar e inspecioná-lo com cautela. O King Tiger 314 ficou sozinho, um sentinela solitário em meio às ruínas. Apesar do ataque implacável das forças soviéticas, este tanque solitário, com um número impressionante de 39 tanques soviéticos destruídos, estava contra todas as probabilidades. A notícia da morte de Hitler ecoando nos alto-falantes, no meio da tarde, veio como uma bomba para a tripulação. Confrontados com a situação, uma decisão crucial emergiu. Seria feita uma tentativa de fuga ousada de romper o cerco ao redor da chancelaria do Reich, que estava totalmente sitiada pelos soviéticos. O caminho escolhido através da ponte Oberbaum, em direção ao norte de Berlim, era precário e levaria a tripulação ao limite. George Deers, no comando do King Tiger 314, encarou o desafio com uma determinação de aço. Com o seu tanque bastante avariado, tomou a decisão de romper o cerco soviético por meio da ponte Weidendam. Esta ponte era a única saída para o norte e George Deers pretendia atravessá-la enfrentando a esmagadora resistência soviética. À noite, por volta das 21 horas, chegava o início da ousada fuga, em uma tentativa desesperada de evitar cair nas mãos dos russos. O King Tiger 314 de Deers avançou servindo de cobertura ao comboio e a tensão da tripulação era enorme. Entre aqueles que buscavam fuga, estavam figuras notáveis, incluindo Martin Bormann e vários membros do alto escalão e do Estado-Maior. O comboio era uma fusão de poderio militar e de civis desesperados. Após algum tempo, conseguiram chegar à estação de Friedrichstraße. No entanto, a trégua durou pouco. Os ecos do intenso fogo soviético perfuraram o ar, transformando a estação em um campo de batalha. O lugar se transformou em um caldeirão, enquanto o comboio, acompanhado por centenas de soldados alemães e civis, navegava através de uma tempestade de projéteis e explosões. Indo adiante com o King Tiger de Deers em sua vanguarda, o vulnerável comboio avançou e conseguiu chegar até ao Parque Humboldthain. Mas a sorte já não estava mais do lado dos alemães, nem mesmo com o King Tiger. Este tanque, que havia desafiado todas as probabilidades e enfrentado numerosos desafios, sucumbiu à força destrutiva de uma mina alemã. O impacto explosivo desativou o poderoso tanque, levando o Tiger a uma parada abrupta.
George Deers e sua tripulação tiveram que enfrentar a dura realidade de ter seu King Tiger incapacitado. Com o tanque desativado pela mina, a tripulação tomou a difícil decisão de abandoná-lo. No entanto, para Deers e sua tripulação, a história não terminou nas ruas desoladas de Berlim. A decisão de abandonar o tanque provou ser uma escolha que salvaria suas vidas. Com isto, conseguiram escapar das tropas soviéticas, sobrevivendo aos dias tumultuados que se seguiram. Ficavam para trás os destroços da batalha e os restos de uma cidade em ruínas, como foi o destino do King Tiger 314. Após o conflito, com os russos consolidando seu domínio sobre Berlim, foi tomada a decisão de desmantelar o formidável King Tiger. George Deers e sua equipe, sobreviventes daqueles dias caóticos, carregaram consigo as lembranças de suas experiências em combate, fazendo parte do capítulo final da história da guerra. Assim, desdobrou-se a fascinante narrativa do último tanque Tiger em Berlim e sua ousada tripulação. Sua história é um exemplo de resiliência e bravura, enfrentando os intensos desafios da linha de frente durante alguns dos momentos mais dramáticos da história. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.